Primeiramente, temos que entender o que é uma propaganda política. Ela nada mais é do que um segmento dentro da comunicação voltado para o ambiente político, mais especificamente no cenário eleitoral, que visa estreitar a relação de expectativa de um determinado grupo de pessoas em relação às questões que envolvem seu cotidiano e a materialização das mesmas em um candidato, um governo, um partido ou um grupo político. Em síntese, a propaganda política refere-se às técnicas que visam tornar um candidato a cargo público conhecido e aceito no período eleitoral, através de suas propostas e projetos usando do estudo de mercado para segmentar grupos sociais, desejos e anseios do eleitorado, desenvolvendo sintonia entre aquilo que o político propõe fazer e o que o seu público-alvo espera, ou seja, o uso do marketing para fins eleitorais. Levando em conta a definição de marketing como a administração do público-alvo, temos o marketing político, que é a construção pública de uma entidade política que decorre de um processo longo e cuidadoso de sincronização de tal entidade com seu público-alvo. Já o marketing eleitoral seria a construção da espinha dorsal da comunicação eleitoral como um todo. O marketing eleitoral seria a construção a curto prazo da persona política de um candidato, isto é, de sua imagem pública como concorrente nas eleições. Entretanto, disparidades conceituais entre o marketing político e o marketing eleitoral não os tornam incompatíveis. De fato, pode-se definir marketing eleitoral como o uso de técnicas de marketing político e comunicação social integrados de forma a conquistar a aprovação da sociedade. Deste modo, a propaganda política estaria intimamente ligada ao processo de convencimento do cidadão em duas frentes: uma ideológica partidária que busca a filiação de eleitores a uma agremiação partidária e outra com viés eleitoral, objetivando o voto de parcela do eleitorado ativo em prol de determinada candidatura a cargo eletivo. Envolvendo diversas modalidades, tais como comícios, distribuições de panfletos, carreatas e publicações nas redes sociais, a propaganda política é um gênero que se subdivide nas seguintes espécies: a propaganda partidária, que é aquela que tem por finalidade divulgar, pelo rádio e pela televisão, assuntos de interesse das agremiações partidárias e visa exclusivamente difundir os programas partidários, transmitir mensagem aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos eventos com estes relacionados e das atividades congressuais do partido, bem como divulgar a posição do partido em relação a temas políticos comunitários. Ela é disciplinada pela Lei nº 9.096 de 1995 e regulada pela Resolução do TSE 20.034 de 97. A propaganda intrapartidária, que é aquela realizada por filiados de um partido político e dirigida aos demais integrantes, visando convencê-los a indicar o seu nome para concorrer a um cargo eletivo em uma eleição futura. E a propaganda eleitoral, que é utilizada pelos partidos políticos, coligações ou candidatos para a captação de votos, com o objetivo de preencher os cargos eletivos. Em 2022, a propaganda eleitoral foi liberada no dia 16 de agosto, por todos os meios publicitários, inclusive na internet. E as ações foram permitidas até a véspera da eleição. Quando realizada fora da data permitida pela legislação eleitoral, com o intuito de levar ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, a ação política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública, é denominada de propaganda extemporânea, e tanto o responsável pela divulgação quanto o beneficiário, candidato ou partido, poderão sofrer penalidades. Quais os meios e o tempo de propaganda partidária? A Lei número 14.291, de 3 de janeiro de 2022, uma lei que alterou a Lei número 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, de 19 de setembro de 1995, restabelece a propaganda gratuita na rádio e na televisão, que havia sido extinta em 6 de outubro de 2017, com a Lei número 13.487.
A referida propaganda tem por finalidade difundir os programas partidários, incentivar a filiação partidária e esclarecer o papel dos partidos na democracia brasileira, promover e difundir a participação política das mulheres, dos jovens e negros, divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil, transmitir mensagem aos filiados sobre a execução do programa partidário, os eventos com que estes estão relacionados e as atividades congressuais do partido. O tempo é dividido da seguinte forma: será veiculada por meio de inserções de 30 segundos no intervalo da programação normal das emissoras, entre as 19 horas e 30 minutos até as 22 horas e 30 minutos. As inserções nacionais serão veiculadas nas terças-feiras, quintas-feiras e sábado, e as estaduais nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. É importante ressaltar que a propaganda partidária ficará restrita ao horário gratuito, sendo expressamente proibida a veiculação de qualquer propaganda paga no rádio e na televisão. Olá, meu nome é Tairine e eu vou falar sobre qual é o tempo e quais são os meios de divulgação da propaganda intrapartidária. A propaganda intrapartidária diz respeito àquela realizada por filiado de partido político, que é voltada a seus correligionários, no intuito de ser escolhido como um candidato em pleito eletivo. Em relação ao tempo de divulgação da propaganda intrapartidária, a previsão está no artigo 36, no parágrafo 1º da Lei nº 9.504, de 97, Lei das Eleições, traz uma ressalva. Essa espécie de propaganda é autorizada nos 15 dias que antecedem a data definida pelo partido para a escolha do candidato. Ou seja, está permitido ao postulante à candidatura realizar propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome como candidato pelo partido político. Para os meios de divulgação da propaganda intrapartidária, além da mala direta aos filiados, é permitida a fixação de faixas e cartazes em locais próximos ao da convenção, com mensagens que são direcionadas aos convencionais. É importante ressaltar também que logo depois da convenção, esse material da propaganda intrapartidária, ele deve ser retirado imediatamente. Nessa propaganda também é proibido o uso de rádio, televisão e outdoor para sua divulgação. Propaganda eleitoral. Qual é o período e meios de divulgação? Essa é a propaganda em que partidos políticos e candidatos divulgam, por meio de mensagens dirigidas aos eleitores, suas candidaturas e propostas políticas, a fim de conquistar voto. O período de divulgação da propaganda eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei nº 9504 de 1997, denominada a Lei das Eleições, a propaganda eleitoral em geral somente é admitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição, ou seja, só pode ser realizada a partir de 16 de agosto do ano eleitoral e encerrar-se-á no dia do pleito. São diversos os meios de divulgação da propaganda eleitoral, podendo-se utilizar de automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas, para colocar adesivo plástico, adesivo microperfurador, que não ultrapasse meio metro quadrado no seu tamanho. Em residências também pode ser colocado esses adesivos nas janelas, de forma espontânea e gratuita. Pode ser utilizado alto-falantes e amplificadores, respeitando as normas das leis para não perturbar o sossego. Pode ser feito em vias públicas, distribuição de material, colocação de mesas, utilização de bandeira, com coisas móveis que não dificultem o trânsito e a circulação de pessoas. Além disso, os candidatos e candidatas poderão promover caminhadas, carreatas, passeatas, utilizar de carro de som, de mini-trio, de trio elétrico, poderão promover comícios, poderão ter o seu comitê de campanha, que será um quartel-general, ali um local onde eles poderão fazer reuniões, fazer os seus comícios, poderão ter uma fachada maior do que os meio metro quadrado permitido para residências, permitido para casa, poderão ter fachadas até de 4 metros quadrados, sendo também uma
estratégia para fazer a propaganda no período eleitoral. Outros meios de divulgação são os debates, transmitidos por TV e rádio, a imprensa escrita, por propaganda em jornais, materiais gráficos de distribuição de folhetos, adesivos, volantes, impressos em gerais. E a internet, que com o advento das redes sociais é uma das ferramentas mais utilizadas e que mais influencia os eleitores no cotidiano. Na internet pode ser utilizado os sites para candidatos ou candidatas, pode ser utilizado mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente, pode ser utilizado blogs. Entretanto, temos que ficar atentos à disseminação de fake news, à ofensa, à honra ou à imagem de candidatos. Na internet não pode haver impulsionamento de conteúdo por apoiadores, nem por pessoa física. Tem que ser ou pelo candidato, através do seu CNPJ, ou pelo partido. E é vedada a venda de cadastro de endereços eletrônicos. E voltando à fake news, o artigo 323 do Código Eleitoral, na Lei número 4.737 de 65, proíbe expressamente qualquer pessoa de divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos políticos ou a candidatos. Ou seja, a legislação eleitoral brasileira contém dispositivos que punem criminalmente quem espalha notícias fraudulentas e mentirosas pela internet ou pelas mídias tradicionais. E por fim, a rádio e televisão, que é assegurado em lei o horário eleitoral gratuito, em que os candidatos podem veicular entrevistas, podem veicular propostas, realizações de governo ou críticas a falhas administrativas de acordo com o seu plano de propostas para a campanha eleitoral. O trabalho buscou apresentar como funciona a propaganda política, seu tempo e meios de divulgação, como também suas formas de controle, para que todos tenham chances iguais durante o período eleitoral.